Imagine se tudo que você acredita ser real, seu corpo, o tempo, o espaço, os objetos ao seu redor, não passasse de uma ilusão criada por algo que não é físico. Essa ideia não vem de um filme de ficção científica, mas das palavras de Federico Fadgen, um dos maiores nomes da física e da tecnologia moderna. Criador do primeiro microprocessador e um cientista renomado, Fadgen afirma com convicção: a realidade não é física. Mas o que isso significa? E por que cada vez mais físicos e pensadores estão chegando à mesma conclusão? Prepare-se para mergulhar em um universo onde a consciência vem antes da matéria, e onde entender a realidade pode transformar completamente sua vida. Não esqueça de baixar os materiais gratuitos que deixamos de presente para você aqui abaixo na descrição. Caso esse vídeo te ajude, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado por este apoio. Demorei 30 anos para entender algo que os físicos não conseguiram explicar em mais de 100. Ninguém consegue realmente compreender por que os computadores quânticos funcionam. E isso acontece porque o seu funcionamento real não ocorre dentro do tempo e do espaço. Existe uma realidade mais profunda, um lugar onde sentimentos, os campos e o verdadeiro significado da informação existem. Desse mundo invisível nasce o mundo visível, o mundo clássico em que vivemos, onde conseguimos captar apenas fragmentos de informação. Mas cometemos um grande erro. Achamos que esse mundo físico é o único que existe. Esquecemos que ele é apenas uma projeção, uma construção baseada nos nossos sentidos e no nosso corpo. O que você está prestes a ouvir pode reconfigurar completamente a forma como você se vê. Pode transformar seu entendimento sobre o corpo, a mente e até o seu lugar no universo. Federico Fadgen não é um cientista qualquer, ele é o criador do microprocessador, o cérebro de todos os computadores. Em cada um desses dispositivos, um bit está ligado ou desligado. 0 ou 1. Simples, previsível. Mas o seu corpo? Seu corpo é muito mais do que isso. Cada uma das 50 trilhões de células do seu corpo carrega a planta completa de quem você é. Cada célula é um reflexo em miniatura do todo. Isso não é mecânico. Isso é holográfico. Nós, seres humanos, somos campos. Somos expressões de um único campo maior, uma totalidade indivisível. O mesmo padrão se repete em diferentes escalas, revelando que estamos todos interligados de uma forma muito mais profunda do que imaginávamos. E aqui vem algo ainda mais impressionante: suas células não apenas contêm informação. Elas estão conectadas ao todo por meio de algo mais sutil, os campos quânticos. Isso quer dizer que seu corpo não é apenas um conjunto de partes trabalhando isoladamente. Ele é uma rede viva de inteligência, uma estrutura autoconsciente em constante adaptação. Isso não é especulação, é sustentado pelas bases da física quântica. Na física clássica, a matéria é tratada como algo sólido e mensurável. Mas a física quântica destruiu essa ideia. As partículas não são objetos, elas são estados de um campo. Assim como não dá para separar a onda do oceano, também não dá para separar uma célula do campo de onde ela surge. Então, quem somos nós, realmente? Não somos sacos de substâncias químicas reagindo mecanicamente. Somos sistemas dinâmicos indeterminados, tecidos em campos que respondem à intenção, à atenção e talvez até à consciência. Se isso for verdade, então o modelo que trata a consciência como um simples efeito colateral da química cerebral está não só incompleto, está fundamentalmente errado. Durante mais de um século, a ciência se guiou por um princípio simples: se não pode ser medido, não existe. Por isso, reduzimos a vida a reações químicas e impulsos elétricos no cérebro. Porque isso era o que podíamos observar, registrar e replicar. Mas esse método, por mais poderoso que seja, só consegue explicar metade da realidade, a metade visível. Ele ignora as conexões invisíveis, os campos quânticos que mantêm tudo unido. Ironicamente, a própria física quântica já nos dizia isso há décadas. As partículas, que pensávamos serem os blocos fundamentais da matéria, não são partículas no sentido clássico. São apenas ondulações temporárias em algo muito mais profundo, estados de um campo. Elas vêm e vão. Não são permanentes, nem separadas. Isso muda tudo.
Porque se cada célula do seu corpo é feita desses estados quânticos, e eles estão entrelaçados com o todo, então a ideia de que somos máquinas isoladas nunca foi verdadeira. Mas por que a ciência moderna se agarrou por tanto tempo ao modelo da máquina? Porque ele é previsível. Ele é controlável. Ele nos dá uma ilusão de certeza. No mundo clássico, tudo segue regras, pode ser mapeado, construído e manipulado. E isso é atraente, não só para os cientistas, mas para todas as indústrias baseadas em controle. Mas no mundo quântico, as coisas se comportam de maneira diferente. Elas se adaptam, se auto-organizam, evoluem de formas que nem sempre podemos prever. E isso é muito mais difícil de dominar ou de monetizar. Agora, preste atenção, se o modelo clássico retira o sentido das coisas e trata a consciência como um efeito acidental, o modelo quântico faz o oposto. Ele coloca a consciência como a base de tudo. Não como um erro de percurso, mas como o ponto de partida da realidade. Se isso for verdade, então estamos construindo toda a nossa ciência, de inteligências artificiais à neurociência, sobre uma base incompleta. Estamos tentando explicar a consciência com ferramentas que simplesmente não foram feitas para isso. No mundo clássico, a informação é estática. Você pode copiá-la, movê-la, processá-la. Mas no mundo quântico, a informação se comporta de forma completamente diferente. Você não pode copiá-la. Nem mesmo observá-la por completo sem alterá-la. No instante em que você tenta medir um bit quântico, ele colapsa. Todas as possibilidades que ele continha se reduzem a uma só. E uma vez que isso acontece, o estado original se perde. A informação quântica não pode ser clonada. Ela não pode ser separada do sistema em que está inserida. E aqui está a virada de mente, essa informação se parece muito mais com experiência do que com dados. O que você sente agora? Esse seu mundo interior não pode ser baixado, nem transferido. Mas ele existe. É real. E só você pode acessá-lo. Isso nos leva a uma ideia radical. E se a consciência não for gerada pelo cérebro? E se o cérebro for apenas um tradutor? Um filtro de um campo quântico mais profundo que já contém a consciência? Se for assim, então toda vez que tentamos explicar a consciência por meio de algoritmos, batemos numa parede. Porque algoritmos podem simular estrutura, mas não podem gerar significado. Uma máquina pode escrever uma frase. Mas ela não sente o que essa frase quer dizer. Talvez, então, você não esteja aqui apenas para funcionar como uma máquina biológica. Talvez você seja um campo consciente, vivo, entrelaçado com algo muito maior, e finalmente começando a se lembrar disso. O campo interior, uma nova visão da consciência e da realidade. Quando pensamos em informação, geralmente imaginamos números, palavras numa tela, uma mensagem, algo que pode ser analisado ou copiado. Esse é o tipo de informação que a física clássica entende, dados sem emoção, sem significado intrínseco. 0 é só 0. 1 é só 1. O sistema apenas executa comandos. Mas a consciência humana não funciona assim. Existe um tipo de informação que não apenas se conhece, se sente. A luz do sol aquecendo a pele, o som do seu nome, a sensação de que algo é belo ou verdadeiro. Isso não são apenas dados. São experiências. E experiências não podem ser reduzidas a números ou explicadas completamente por fórmulas. Elas existem dentro de um campo, o campo interior. É através dele que sentimos e compreendemos o significado. O significado não está fora. Está dentro de nós. E é aí que a física quântica entra. Diferente da informação clássica, a informação quântica não pode ser clonada ou copiada. Ela existe em um estado único, invisível e colapsa no instante em que é observada, assim como uma experiência pessoal. Pode até ser descrita, mas jamais reproduzida. Isso nos leva a uma possibilidade surpreendente. E se a consciência, aquilo que sentimos como eu, for um fenômeno quântico? E se a mente não criar a consciência, mas apenas a expressar? Durante séculos, nossas civilizações foram construídas com base na ideia de que o significado vem do mundo externo. Mas e se for o contrário?
E se o verdadeiro sentido surgir de dentro? Tudo que vemos lá fora talvez seja apenas um reflexo, um mapa, não o território. A realidade que sentimos está no campo interno. E esse campo não é o corpo. É algo mais sutil. É você. É o que sente. O teorema de Olivo diz, 1 bit por cubi. Isso inverte toda a lógica da ciência, da filosofia e da tecnologia. Porque, se o significado não pode ser medido nem compartilhado da forma tradicional, então nenhuma máquina, por mais avançada que seja, poderá reproduzir a sua experiência única de ser você. Isso não é apenas sobre consciência. É sobre a própria realidade. A realidade não é binária. Gostamos de pensar que o mundo está lá fora, separado de nós, pronto para ser observado e manipulado. Mas essa visão assume algo profundamente equivocado, que o observador e o observado são distintos. A física quântica nos mostra que, em seu nível mais fundamental, a realidade é relacional. Ela não é feita de peças soltas, mas de campos, conexões e interações. Não podemos isolar um elemento e ainda assim entender sua essência. Quando tiramos do contexto, perdemos aquilo que lhe dá sentido. Na tentativa de simplificar, dividimos o infinito em binário, certo ou errado, 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Isso tornou as coisas mais fáceis de operar, mas nos fez confundir o mapa com o território. A ciência moderna, baseada em reduções, quebra quando tenta ir fundo demais. É como tentar descrever uma sinfonia com apenas 2 notas. O resultado se torna incoerente, não porque está errado, mas porque a realidade é maior do que a lógica. Ela é dinâmica. É viva. E inclui você. Construímos máquinas que simulam inteligência, mas ainda não entendemos a consciência que as criou. Talvez, porque estamos fazendo a pergunta errada. Em vez de como funciona, deveríamos perguntar: quem é que sabe? E quanto mais fundo você vai nessa questão, mais percebe que as respostas não estão lá fora. Estão dentro. E se a morte não for o fim? Imagine que você esteja controlando um drone em outro país. Ele voa de forma semi-autônoma, enviando imagens e sensações do ambiente para você. Sua consciência não está dentro do drone, mas se conecta a ele. Você vê o que ele vê. Dá comandos com base na sua própria percepção. Agora imagine que o drone desliga. Ele para de enviar sinais. De repente, você percebe o ambiente ao seu redor, algo que antes estava fora do seu foco. Isso é o que pode acontecer quando o corpo morre. A consciência não termina. Apenas para de receber sinais do corpo e volta sua atenção para algo maior. Essa comparação com o drone é uma metáfora poderosa. Se a consciência não vem do corpo, mas apenas o usa, então a morte não é o fim, é uma transição. A conexão local se perde, mas a consciência permanece. E não é só teoria. Milhares de relatos de experiências de quase morte apontam para o mesmo padrão: separação do corpo, consciência ampliada, paz profunda, clareza. Pessoas veem suas cirurgias de cima, ouvem conversas enquanto seus cérebros estão sem atividade mensurável. Algumas encontram entes queridos que descobriram depois já estarem mortos. Essas histórias desafiam tudo o que pensávamos saber. Talvez a consciência não seja algo que temos, mas algo que somos. E a realidade, em sua essência mais profunda, não é externa, é relacional, vibrante, viva. E começa, dentro de você. Conte aqui nos comentários, o que você achou? Agradeço ter ficado até o final. Nos vemos em breve.